Olá a todos. Eu me sinto muito bem-vinda de estar aqui participando com vocês no primeiro simpósio latino-americano de cidade, arquitetura e sustentabilidade, a realizar-se agora, no mês de junho de 2023. Me sinto também muito à vontade de compartilhar, talvez conhecimentos, inquietudes em relação a um tema tão importante como a ciclomobilidade. Meu nome é Heloísa Carvalho de Araújo, eu sou professora doutora da graduação e da pós-graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense e venho aqui compartilhar com vocês a palestra Ciclo, Mobilidade e Perspectivas de uma Cultura em Movimento, dentro do eixo temático do evento Ambiente Construído e Sustentabilidade. Essa palestra, ela se insere em um contexto de perfis múltiplos, de trabalhos produzidos na atualidade sobre essa temática, a temática da mobilidade, onde a bicicleta ganha cada vez mais importância na sociedade. E é um tema também que atravessa um pouco o meu ambiente de pesquisa mais recente. Seja esse tema, ele inquieta todos nós, seja quanto aos benefícios que traz a saúde do ciclista, com melhor condicionamento físico, como também a repercussão às condições de melhor saúde pública a toda a população, seja quanto à contribuição na redução do CO2 nas cidades, soluções apoiadas em uma política de baixo carbono, seja pelo viés de uma mobilidade urbana mais eficiente, seja também pela possibilidade que seu uso propicia de apreensão e vivência do espaço urbano da cidade, fomentada por um ativismo em curso. A cultura da mobilidade, nesse sentido, percorre camadas que demandam por novos significados à cidade contemporânea. O simples olhar para as crescentes taxas de motorização praticadas no Brasil, em suas regiões metropolitanas e, sobretudo, nas cidades brasileiras, conclamam por mudanças como fenômeno a ser enfrentado. E será que de fato está sendo enfrentado? Ou ainda assim, o debate também se insere como relevante quando também associado à pauta das complexas crises que atravessamos, como elementos contemporâneos, como a crise climática, a crise urbana, a crise sanitária, a crise energética e a crise ambiental. O potencial oferecido pela cultura ciclística ganha dimensão importante na discussão das mudanças vivenciadas pelas cidades contemporâneas. A cidade mudou, as cidades não são as mesmas, a cidade vivencia o urbano na sua intensidade e a cidade pela cidade e para a cidade. E nesse aspecto, o discurso do direito ao uso da bicicleta na cidade, com potencial transformador, deve ser mais e bem explorado. E é nesse sentido que conclamo a todos aqui para refletir um pouco sobre o que eu vou apresentar e contribuir aqui para esse debate. Hoje, a bicicleta também pode ser valorizada como elemento de resistência para sedimentar a ideia da cidade viva. Trazer esse debate para dentro do processo sociopolítico, ou melhor, sociocultural, com ênfase no campo do planejamento urbano, traz uma perspectiva transformadora de cidade em movimento, de ciclomobilidade enquanto cultura em movimento. E é assim que pretendemos convidá-los a essa imersão que a presente palestra se propõe a realizar. Precisamos sair do campo das cidades narradas para as cidades experimentadas, onde o que ganha significado passa a ser o partilhado. E por que não partilhar esse saber que o uso da bicicleta nos proporciona? De acordo com Ricardo Henrique, especialista em gestão de mobilidade urbana e sustentabilidade e presidente da Fundação Mobilicei, que vocês conseguem acessar pelo Instagram, autor da coluna Mobilidade, do blog Novo Contexto, em reportagem sobre o tema da cultura da ciclomobilidade, realizada em 27 de fevereiro de 2021, ele faz uma citação importante que eu trago aqui para compartilhar com vocês. Nos últimos 20 anos, temos observado nas cidades brasileiras uma crescente motorização
e, consequentemente, problemas de trânsito e externalidades que afetam as cidades. Acidentes, poluição, perda de produtividade, entre outros. Uma mobilidade comprometida. Então, não seria a hora de também pensarmos no futuro da nossa cidade? Embora esse quadro revele o conflito, vivenciado pelas cidades brasileiras, de saber o que fazer, de como fazer e por que não fazer. Sugere o especialista que a solução seria retomar o espaço dedicado ao tráfego do automóvel e buscar soluções de mobilidade ativa, focadas no ciclismo. Hoje, segundo ele próprio, estima-se que mais de 65% da população use a bicicleta para realizar seus deslocamentos diários, trabalho, escola ou lazer. São inúmeras as referências nesse aspecto que percorrem países como a Holanda, a Dinamarca, que podem trazer luz às práticas em curso no cenário brasileiro. Outro ponto de vista importante é ressaltado no mesmo blog por Rodrigo Lucas, arquiteto urbanista, na coluna Cidades, em reportagens sobre a cultura da mobilidade, realizada em 5 de abril de 2022. Confere expressão à movimentação que as cidades brasileiras vêm vivenciando na atualidade, isto é, está acontecendo uma mudança cultural na mobilidade bem diante dos nossos olhos. Para o arquiteto urbanista, naturalmente o contato com a bicicleta, voltado ao lazer, é diferente do usuário de bicicleta como meio de transporte, mas pode ser uma porta de entrada para uma mudança cultural e um desejo de passar a usar a bicicleta no dia a dia. Iniciativas em curso precisam ser mais bem interpretadas e incorporadas, quem sabe, às políticas públicas, com a finalidade de passar a usar a bicicleta como meio de transporte. Desde 2012, quando foi instituída a nova Política Nacional de Mobilidade Urbana, PNMU, Lei 12.587 de 2012, com diretrizes e orientações para que os municípios planejassem o futuro do deslocamento urbano de seus cidadãos e, posteriormente, o aprimoramento desta com a lei, veio também com a Lei 13.724, em 2018, que institui o Programa Bicicleta Brasil, e a revisão da política de mobilidade através da Lei 14.000 de 2020. O propósito era, nesse conjunto, nesse quadro legal instituído, para além de garantir o melhor funcionamento dos seus serviços de transporte, infraestrutura e desenvolvimento, caminhar prospectando práticas urbanas visando uma cidade melhor. A definição de mobilidade instituída na legislação em pauta associa-se, sobretudo, com um novo sentido atribuído ao planejamento dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades, vislumbrando o que a gente pode chamar de um aprimoramento das relações dos indivíduos com o espaço que habitam, dos indivíduos e dos espaços urbanos entre si, a partir de objetivos e estratégias definidas para tal. E o sentido que se almejou com as referidas leis era buscar, com toda certeza, uma mobilidade urbana adequada por meio de políticas de transporte e circulação, compatibilizando a acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no espaço urbano e priorizando, sobretudo, modais de transporte coletivo, conjugando-os à mobilidade ativa. As diretrizes, então, estabelecidas tornaram-se assim fundamentais para a adoção de um planejamento comprometido com uma mobilidade inclusiva e sustentável. No entanto, alguns municípios conseguiram atender os prazos iniciais, outros tantos não avançaram pela falta de investimentos e de capacitação técnica para tal. Esse descompasso entre norma, forma e práticas, ainda perceptível, acaba por repercutir negativamente na função socioeconômica e sociocultural que a mobilidade vem a cumprir no desenvolvimento de uma cidade. Pois a falta de mobilidade urbana gera problemas no bom funcionamento de uma cidade, enquanto a boa mobilidade se apresenta como sustentável na medida em que propicia qualidade de vida para a cidade e sua população. A partir desse quadro, enfim, cabe explicitar que uma forma de deslocamento que vem ganhando espaço e atenção nas cidades, ainda de forma modesta,
é a ciclomobilidade. Andar de bicicleta traz muitos benefícios, tanto pontuais quanto globais, e todos muito visíveis e eficientes. Nessa perspectiva, optou-se aqui por circunstanciar essa palestra a partir de alguns pontos de vista, frente ao debate que o tema vem propiciando na atualidade quanto ao direito ao uso da bicicleta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta é considerada um veículo de transporte. Mesmo as versões não motorizadas, passa a ser assegurado ao ciclista o direito de trafegar nas vias, com prioridade sobre os veículos automotores. No seu artigo 21, o CTB, trazemos aqui uma citação desse artigo 21, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos de pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas. Partindo dessa premissa, ressaltamos algumas chaves de interpretação para a ciclomobilidade sobre perspectivas dessa cultura em movimento. Seriam elas: o primeiro olhar baseia-se no ativismo, como uma cultura ciclística. O cicloativismo, de forma geral, buscou desde sua inserção no mundo contemporâneo lutar por mais espaço nas vias urbanas, promovendo a bike como principal meio de transporte sustentável para as cidades, considerando o processo em movimento. Um dos principais movimentos nesse sentido foi o Critical Mass, movimento da década de 1990, que surgiu nos Estados Unidos, com o intuito de defender os direitos dos ciclistas no uso das vias públicas, visando melhores condições para pedalar e a popularização da bicicleta como veículo. Essa citação que eu vou à frente expressar aqui foi retirada do site Bike Itaú, que é patrocinado pelo Banco Itaú, no sentido de incentivar o cicloativismo. Esse movimento, que surgiu nos Estados Unidos em 1992, com o propósito de gerar mais visibilidade sobre o aumento de pessoas que adotam as bicicletas como principal meio de transporte, exigindo que as necessidades delas fossem atendidas. O movimento ficou mundialmente conhecido e foi adotado por diversas cidades ao redor do mundo. Uma das consequências foi que os grandes centros urbanos adotassem essas medidas para promover a maior circulação de bicicleta, oferecendo pedaladas mais agradáveis para os ciclistas. No Brasil, esse movimento acabou por influenciar a criação de outro movimento de cicloativismo, chamado bicicletada, no início de 1997. Surgiu na cidade de Blumenau e em 1998 em São Paulo. O objetivo era combater a cultura do carro e promover a utilização das bicicletas nas cidades. Já em 2002, o movimento bicicletada também começou a acontecer em outras cidades brasileiras, entre elas o Rio de Janeiro, Curitiba, Vitória, Recife, Fortaleza, Florianópolis e muitas outras. Essa cultura em movimento pode ser traduzida em movimentos espontâneos, fomentados por pessoas ou grupos de interesse relacionado ao tema, e movimentos ou iniciativas mais formais, apoiadas por instâncias, sejam governamentais ou mesmo o setor privado, como é o caso que eu citei do Banco Itaú. O Observatório da Bicicleta também, ou Observa Bici, que se apresenta como uma plataforma colaborativa na internet, visa formar conhecimento, instruir a opinião pública, fundamentar requisições, subsidiar o desenvolvimento de ações a respeito da ciclomobilidade, também patrocinado pelo Banco Itaú desde 2019. Esse movimento vem produzindo conteúdo apresentando basicamente a bicicleta como resistência e elemento transformador da sociedade em um contexto de ativismo político-social. Vale a pena vocês percorrerem um pouco
esse caminho que está disponível nas redes sociais. Por outro lado, também, as publicações, eventos, agenda e notícias associadas ao tema podem ser acessadas através de pesquisa direcionada pelo Observatório da Bicicleta, né? O que vem também por facilitarem muito a difusão das informações no campo da cultura da ciclomobilidade. A Associação Brasileira da Ciclomobilidade, né, expõe uma série de eventos ciclísticos que permitem sensibilizar e reproduzir a experiência da cidade viva. A ideia, né, da associação era fomentar passeios visando cumprir a função de incentivar e fomentar o uso de bicicletas como atividade físico-esportiva, né, uma alternativa de transporte, além de trabalhar a questão da saúde, como condicionamento físico e mental, promovendo um meio ambiente mais equilibrado por ser um transporte não poluente. Segundo essa agência, né, a ABC, a experimentação da cidade em cima de duas rodas ganha destaque à medida que permite que você esteja mais sensível ao que está em sua volta e sinta-se e faça parte dessa cidade viva. Já o movimento Escola da Bicicleta, também acessado, né, como um viés, né, das redes sociais, faz uma citação aqui no sentido de assegurar que pode haver 1000 razões para estabelecer uma relação entre a bicicleta, política e ativismo que não seja só questão ambiental. Partindo-se do contexto no qual as cidades brasileiras se inserem, o uso racional do espaço urbano, o deslocamento da população de baixa renda para as atividades cotidianas, sobretudo nas cidades pequenas e médias, a bicicleta vem se apresentando com um grande potencial resolutivo para equacionar esse equilíbrio social, econômico e ambiental. E para isso é fundamental incentivar essa estreita relação entre bicicleta e o ciclista. A 10ª edição, por exemplo, do Fórum Mundial da Bicicleta, né, em Rosário 2021, Movendo Massas, esse era o slogan do evento, né, realizada na cidade de Rosário, na Argentina, em setembro de 2021, ainda em plena, né, período pandêmico da Covid-19, se propôs a realizar uma discussão com pessoas ciclistas que vivem em cidades dos 4 cantos do mundo. Várias foram as experiências compartilhadas com o propósito de aproximar as pessoas do tema que ganha destaque nas agendas urbana e ambiental de países e cidades. O vídeo de chamamento do fórum, na plataforma do YouTube, acessível por todos vocês, conclamou a participação de todos neste momento de transformação do mundo, na sociedade e das cidades, a partir de 4 eixos: transformação, empatia, ação e ser uma equipe. Tais eixos, né, tinham o propósito, de uma vez articulados, de construir a realidade que queremos com equilíbrio e confiança, mas com uma bike. A União dos Ciclistas do Brasil, na pandemia, pediu ajuda a ciclistas e pedestres, por exemplo, para influenciar a campanha de educação no trânsito, promovida com apoio do governo federal para emplacar uma frase de impacto para a campanha nacional de educação no trânsito, que o Ministério, na ocasião da infraestrutura, vinha por promover. Esse evento acontece, essa ideia, né, de articular a campanha nacional de educação no trânsito é fomentada ano após ano. A sugestão, né, da UCB foi de adotar o slogan Prioridade para ciclistas e pedestres, ou incorporar mais sugestões a esse slogan. Outra linha dentro desse ambiente, né, do cicloativismo, a revista Fraude, da Universidade Federal da Bahia, no seu número 17, no formato digital, apresenta o cicloativismo, movimento político-social, como um estilo de vida. E com o objetivo de disseminar essa cultura em movimento e discutir a mobilidade ativa, a matéria acaba por ressaltar os grupos de cicloativismo que vêm surgindo no país como um movimento de redes de apoio. Refere-se a iniciativas como o Bike Anjo, né, o coletivo Lafrida e o Meninas no Pedal, né, como aqueles que ajudam a fortalecer
e a unir cada vez mais ciclistas. Em especial, a iniciativa do Bike Anjo, um projeto criado na capital paulista em 2010 por João Paulo Amaral, ganhou corpo e se apresenta em mais de 7 países. Trata-se de uma iniciativa que funciona a partir do voluntariado, onde os ciclistas que disponibilizam a ensinar aos iniciantes são chamados de anjos, nome que faz referência à ideia de ajuda e proteção, se apoiando na ideia de ensinar e aprender a andar de bike, a ensinar e a experienciar a cidade a partir da bike. O evento Bicicultura, Encontro Brasileiro de Mobilidade por Bicicleta e Cicloativismo, encontro anual, organizado pela sociedade civil, também celebra e impulsiona a cultura da bicicleta como meio de mobilidade nas cidades brasileiras. Trata-se de um espaço de convívio, compartilhamento e conhecimento e formação de alianças entre ciclistas, cicloativistas e todos os entusiastas interessados de todos os setores sociais na democratização urbana, na sustentabilidade ambiental e na qualidade de vida que a bicicleta proporciona. Na sua versão para 2023, o Bicicultura Florianópolis será realizado sob organização local da Associação de Mobilidade por Bicicleta e Modos Sustentáveis na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, tendo como expressão maior convidar o ciclista amador e profissional e, como expressa o próprio vídeo do evento, a ciclo mergulhar nesse mar de conversas, trocas e vivências citadinas. Também pode ser acessível por todos vocês no Facebook do próprio evento, Bicicultura. O segundo olhar no qual eu quero convidar todos vocês, saindo do ativismo, esse olhar baseia-se no incentivo à formulação de políticas e práticas urbanas que venham a impactar no desenho e na gestão da cidade pró-bicicleta. Algumas experiências publicadas recentemente reforçam esse olhar. A primeira seria o Programa Paranaense de Ciclomobilidade, o Ciclo Paraná, instituído por decreto estadual 1517 de 2015, que se traduz em implementar ações que consolidem a utilização da bicicleta como meio de transporte, prática esportiva e de lazer no estado do Paraná, bem como também desenvolver a cidadania, a segurança viária, a saúde e a educação no trânsito e ainda desenvolver o turismo sustentável no próprio estado. A experiência do programa Ciclovida, associado também, compartilhado também com a Universidade Federal do Paraná, foi relatada em livro, criado em 2008 no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, que tem como objetivo transformar a universidade em um núcleo irradiador de uma cultura de mobilidade urbana mais saudável e sustentável, com ênfase no uso da bicicleta. Esse programa promoveu estudos e eventos diversos voltados à intenção de transformar a universidade em um núcleo irradiador dessa cultura de mobilidade mais saudável. Intitulado Diretrizes, o livro em si, Diretrizes para a Elaboração da Política Pública de Ciclomobilidade, ele tem como autores Silvana Nakamori, que é técnica administrativa da Universidade Federal do Paraná, e também o técnico José Carlos Assunção Belotto, que coordena o Ciclo Vida, e o professor Antônio Gonçalves de Oliveira, do programa de mestrado em Planejamento e Governança Pública, também, e aí ele sim, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Esse livro também pode ser compartilhado na internet, dentro do site Ciclovida. Outra experiência que podemos situar também os livros, Mobilidade por Bicicleta, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e o Ministério do Desenvolvimento Regional, dentro da linha Global Environment Facility, como financiadora desse projeto. É um livro que foi editado em Brasília
por esses entes, né, em 2021. Ele é bem atual no seu propósito de discutir o tema da mobilidade da bicicleta, contextualizando e justificando, né, de certa forma, a relevância desse tema na atualidade. Também fala das motivações, a sua adoção como uma ideia de planejamento requerendo para a sua apropriação, requerendo a sua apropriação pelos cidadãos e pelos governos, como política pública, permeando não só as fases de um planejamento comprometido em conceber e institucionalizar práticas, mas também associá-las aos investimentos necessários. Outro livro também dentro dessa linha, né, desenvolvido também de forma parceira entre o BID e o Ministério do Desenvolvimento Regional, do Governo Federal, editado em 2020, chama-se Gestão da Demanda de Mobilidade. Esse livro traz luz à questão da gestão da mobilidade a partir de iniciativas piloto que permitem a oportunidade de medir sua eficácia e atrair o apoio tanto da população quanto de investidores na perspectiva de financiar medidas de mobilidade urbana que, uma vez integradas às demais medidas que cercam gerir a cidade, contribuem para a articulação dos diversos modais. Então, esses dois livros, eles se articulam, se integram no sentido de unir, né, interesses que vêm emanados pela população, mas também que possam ser acolhidos no âmbito da gestão das cidades e serem pactuados ali dentro dessa visão. Ambos os livros refletem iniciativas governamentais em parceria com a Agência de Fomento Internacional, retratando a especificidade do momento em se debater iniciativas de mobilidade urbana de baixo carbono e a gestão mais adequada para esse enfrentamento, considerando o papel da bicicleta como condutor dessa transformação. Outra iniciativa seria o livro Mobilidade por Bicicleta no Brasil, dos organizadores Vitor Andrade, Jussiano Rodrigues, Felipe Marino e Zé Lobo, né, que foi editado pela editora ProURB, da UFRJ, em 2016. Ele aborda, dentro de uma linha descritiva, entusiasta e também reflexiva e crítica, a produção de conhecimento para a promoção da mobilidade por bicicleta no Brasil, apresentando uma série de iniciativas realizadas com destaque para a apropriação desse modal e as experiências que o mesmo pode proporcionar, seja aos ciclistas e às cidades, sem deixar de reconhecer os desafios, né, como os desafios e também os obstáculos que ainda surgem pelo caminho na transformação ensejada da realidade posta, como subsídio à formulação de políticas públicas direcionadas para o segmento. Em caráter de obra de primeira pesquisa, né, na realidade, em escala nacional, sobre o perfil do ciclista brasileiro e suas motivações, essa obra se destaca enquanto contribuição por apresentar informações relevantes e, de certa forma, inéditas, né, dentro daquele contexto, daquele período, sobre o hábito de andar de bicicleta em 10 das mais importantes cidades brasileiras. Outra iniciativa no campo das publicações, podemos apresentar também o livro de Moreira, Vieira, Dieter e Miranda, denominado Infraestruturas Provisórias para a Mobilidade Ativa, medidas de ciclomobilidade para adaptar as ruas no combate à pandemia. Esse livro foi editado pela OECD, dentro, né, talvez de um programa denominado Ciclo Iguaçu, Curitiba, em 2020. O livro insere-se na perspectiva de um manual de boas práticas recomendadas a partir de referências internacionais, incentivando a criação e manutenção de infraestruturas cicloviárias, assim como a restrição ao uso do automóvel motorizado individual. Como práticas a serem perseguidas pós-pandemia, sobretudo, né, os autores adotam o urbanismo tático como conceito a ser abordado nas concepções que foram recomendadas. Trago aqui uma citação interessante também dos autores. As experiências geradas pela pandemia fizeram com que as cidades também optassem pelo incentivo ao uso da bicicleta a longo prazo. Priorizar a bicicleta
Tornou-se a principal política de transporte em um momento em que se fala sobre a saída gradual do confinamento. Outro aspecto apresentado nessa obra, que vale a pena ressaltar aqui, está em sintonia com a revolução em curso no mundo do trabalho, também influenciado pela pandemia, e é tratado pelos autores como ciclo logística. Trata-se, segundo os autores, do setor que abrange uma série de atividades decorrentes de diferentes setores: empresas, entregadores ciclistas, setor público. Para os autores, grande parte desses serviços podem ser realizados por bicicletas, otimizando prazos de entrega e escalas percorridas. No entanto, os autores chamam a atenção para a necessidade de regulamentação dessas práticas, como práticas cicláveis, conciliando aspectos que vão desde a segurança no trabalho, no trânsito, a segurança pública, as áreas para estacionamento e descanso e questões trabalhistas, sobretudo. Essa preocupação se transfere também para a necessidade de implantação de um desenho urbano adequado, considerando desde a reorganização do espaço viário disponível, em caráter temporário, como infraestrutura provisória ou mais além, como infraestruturas também permanentes. O manual, como pode ser associado, o livro em si, apresenta estudo com base em exemplos de modificações no sistema viário, visando auxiliar as cidades em acalmar o trânsito e a construir uma infraestrutura cicloviária segura e com baixo custo o mais rápido possível. Essa obra, ela trata-se de uma obra de afirmação do uso da bicicleta e do caminhar a pé, como modais ativos capazes de transformar em realidade cotidiana o deslocamento das pessoas nas cidades e no campo da bicicleta de se consolidar o modal como ferramenta para as novas práticas de planejar, gerir cidades na atualidade. Um terceiro olhar, dentro desse conjunto que eu venho aqui apresentando, seria o olhar pelo debate oferecido pela própria cultura da bicicleta e suas múltiplas dimensões. Podemos situar o artigo A Vez das Bicicletas, de Alexandre Augusto Bezerra da Cunha Castro e Mauro Normando Macedo Barros Filho, que está disponível na plataforma do Vitruvius, Arquitextos 24801, Mobilidade Urbana, que foi publicado em 2021. Os autores, ainda sob o impacto dos efeitos da pandemia de Covid-19, discutem como a ciclomobilidade tem se destacado por ser uma forma popular e sustentável de transporte. Questionam se, a partir de então, se não seria o momento de as bicicletas ocuparem seu papel transformador da sociedade e das cidades contemporâneas a partir de alguns apontamentos de cunho que se reportam à saúde pública, à saúde das cidades, tendo a temática da mobilidade como pano de fundo. O artigo ainda reforça a ideia de que a bicicleta é um dos modos de transporte mais sustentáveis por não emitir nenhum poluente, usar tração humana e por ter a melhor eficiência energética. Situam a prática do ciclismo como estratégia de biossegurança apontada pela Organização Mundial da Saúde, no período pandêmico, sobretudo, e vislumbram, a partir de dados oficiais recentes, o crescimento da participação da ciclomobilidade em relação a todos os outros modais de transporte no cenário das cidades brasileiras. O que, de certa forma, influenciado pelas circunstâncias abrangidas pela pandemia, com o incremento nas vendas de bicicleta, demonstram um futuro aumento na demanda dos espaços cicláveis nas cidades. Por outro lado, o artigo também reforça a ideia, a partir do levantamento de estudos específicos, de que já havia uma tendência em curso antes da pandemia, pró-bicicleta, que demonstrava um perfil bem definido do ciclista urbano no país, com pessoas de baixa renda e escolaridade adotando práticas cicláveis para ir ao trabalho ou às compras, dentro de uma rotina semanal, em períodos de curta duração. Esse perfil de vulnerabilidade socioeconômica é influenciado pela má oferta de transporte público coletivo de qualidade, potencializado no período pandêmico pelas restrições sanitárias impostas. De certa forma, tal situação traz luz à reflexão necessária
sobre a adoção de bicicletas como um modal revolucionário no momento pandêmico e sobre como os espaços públicos estariam lidando com essa nova atribuição. Em outras palavras, os autores trazem à tona o papel da configuração espacial como potencializador, né, ou não, né, do uso da bicicleta, incitando os leitores, de uma certa forma, a refletirem sobre não só os benefícios da bicicleta, mas também quanto aos desafios, né, para efetivar e consolidar a ciclomobilidade. Na perspectiva do direito à cidade, do direito à mobilidade, como direito social e universal, o artigo intitulado Direito à Cidade e Mobilidade Reinventando o Modal da Bicicleta, de Fabiana de Alcântara Pacheco Coelho, publicado na revista Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, número 75, janeiro-março de 2020, investiga a mobilidade urbana brasileira com enfoque no modal da bicicleta. Na discussão abordada pela autora, a cidade enquanto realidade se apresenta não é mais como um direito, e sim mais como uma mercadoria. Mas o que devemos perseguir? Segundo a própria autora, o quadro, né, que se apresenta de padrões segregacionistas por todo o mundo tem sido uma constante, pois numa cidade equitativa e justa, as pessoas e seus pertences locomovem-se e são transportados com fluidez, sem maiores embaraços de quaisquer origem, para que se reconheçam como usufruidores, né, das benesses geradas pela construção citadina, sejam elas materiais ou imateriais. Para a autora, a mobilidade urbana que se revela nas nossas cidades se apresenta de forma ineficiente há muito tempo, o que vem por incentivar, sobretudo mais recentemente, movimentos de luta pela inclusão da bicicleta no cotidiano e seu reconhecimento como modal de transporte, corroborando para perseguir a inclusão desse modal na política urbana e no planejamento da infraestrutura de municípios, estados e União como um direito à cidade. Para a autora ainda, mesmo que as pautas capitaneadas pelos movimentos sociais se apresentem de forma bastante abrangente, percebe-se na busca por uma cidade mais equitativa que o tema mobilidade urbana vem ganhando destaque. E nesse cenário, a inserção da bicicleta como modal propulsor da transformação nos modos de vida das populações da cidade merece ser aprofundado. Traz a autora aqui, né, uma contribuição que eu venho expor através dessa citação. Apesar de progressivamente o quadro de uso das bicicletas nas cidades brasileiras está aumentando, diversos empecilhos ainda se apresentam, tais como a falta de reconhecimento e respeito ao modal por parte de grande parcela da população, ausência de infraestrutura satisfatória para o uso do veículo com diminuição dos riscos aos ciclistas e demais munícipes, ausência de integração entre modais e o resquício de uma estigmatização da bicicleta como um transporte de usuários excluídos sociais e, portanto, desmerecedores do respeito e atenção. A autora traz o debate, né, revela esse debate que cerca o tema da mobilidade na atualidade na esteira da preocupação mundial com o direito à cidade sustentável. Revela clara demonstração do exercício pleno da cidadania, buscando uma cidade inclusiva que venha a preservar o direito à liberdade de circulação, ao acesso ao transporte público de qualidade. Nesse contexto, ainda ressalta a autora que podemos observar o verdadeiro lugar a ser ocupado pela bicicleta, pelo direito ao uso da bicicleta, deixando de ser vista como um veículo dos excluídos sociais para a transformação almejada, conferindo-lhe o status de modal de transporte permeando as dimensões econômica, política, ambiental, social e cultural. Nessa perspectiva, ressalta ainda a expressão que esse modal assume na configuração territorial de nossa cidade e como rapidez e praticidade. A bicicleta, segundo a autora, não deve ser vista como uma imposição,
mas sim como uma opção saudável e menos poluente para deslocamentos de média e curta distância em condições climáticas favoráveis no dia a dia. Um ser humano jamais deveria ser obrigado a utilizar qualquer modal de transporte por falta absoluta de condições materiais para se valer de um modal mais eficiente ao contexto do deslocamento que pretende alcançar, pois isso fere inegavelmente a dignidade, incita a sua condição. A dignidade insta a sua condição. Desafios e obstáculos ainda persistem como a infraestrutura cicloviária e a segurança no trânsito, demonstrando que fatores como políticas públicas cicloviárias e educação sobre mobilidade urbana devem ser também merecedoras de penalidades civis mais severas e penais. E elas precisam andar articuladas. Os desdobramentos mais recentes apontam que a partir da consolidação, do aumento da criação de infraestrutura cicloviária, o modal vem apresentando-se com potencial econômico e social bastante promissor, para além das experiências dos trajetos pendulares, ou mesmo dos benefícios à saúde pública e ao meio ambiente. Investimentos em educação, sensibilização, propiciado pelo ativismo formal e informal que cerca o tema, caminho na obtenção do respeito ao papel que a bicicleta exerce na nossa sociedade no direito ao seu uso. Em afinidade com o artigo apresentado, podemos situar a contribuição do Parlamento Europeu, apresentada recentemente, quanto ao desenvolvimento de uma estratégia da União Europeia para a utilização da bicicleta, intitulada Resolução do Parlamento Europeu de 16 de fevereiro de 2023, sobre o desenvolvimento de uma estratégia para a utilização da bicicleta. Essa premissa considerou, para além dos pactos internacionais que cercam os temas das crises da atualidade, como crise climática, energética, urbana, ambiental, também conclama o empenho indispensável dos Estados-membros para a concretização de melhorias substanciais no arcabouço que cerca o tema da mobilidade urbana sustentável. Tendo em conta os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em particular o Objetivo 11, sobre cidades e comunidades sustentáveis, que vê na utilização da bicicleta uma forma de tornar as cidades e os aglomerados urbanos mais inclusivos, seguros, resilientes, sustentáveis, esse documento reconhece na utilização da bicicleta um meio de transporte ecológico, mas também a inclusão socioespacial. E o documento ressalta ainda que os benefícios da utilização da bicicleta estão para além da saúde e da redução do congestionamento nas cidades. A melhoria da qualidade do ar, o crescimento econômico, os benefícios ambientais e sociais devem ser perseguidos e também propiciar uma economia sustentável como um modo de transporte pleno direito à vida e à cidade. O documento ainda conclama os Estados-membros a promoverem a articulação necessária a incentivar a criação de projetos no domínio da utilização plena da bicicleta, com os setores conexos, como a mobilidade, o turismo, a saúde, a atividade esportiva, entre outros. Reforçando a ideia da formação profissional relacionada também com a indústria. Ao destacar também o papel da bicicleta hoje nas cidades, o documento vem por inspirar a reformulação do quadro legal institucional, encorajando empresas, organizações públicas, instituições outras a promoverem a utilização da bicicleta, explorando as sinergias que a cultura ciclística vem oferecendo com esse caráter multidimensional que o tema revela. Não poderíamos deixar de mencionar, por fim, o dia 3 de junho, onde celebramos o Dia Mundial da Bicicleta, com iniciativas diversas de incentivo à cultura do uso da bicicleta. Experiências em diversas cidades vêm por ressaltar a bicicleta não só como um modal de transporte, mas como um modo de vida e de experienciar a cidade vida. O evento em si, conhecido mundialmente como World Bicycle Day, tem sua trajetória alicerçada em um projeto acadêmico
criado pelo professor e pesquisador Leszek Sibilski, visando explorar o papel das bicicletas no desenvolvimento. E esse esforço de pesquisa mereceu o apoio da Mobilidade Sustentável para Todos, que é uma iniciativa das Nações Unidas, para que fosse designado um dia para celebrar e promover o uso da bicicleta em todo o mundo. Bem sucedido, essa iniciativa obteve, aos 12 de abril de 2018, o apoio de todos os 193 Estados membros da ONU para adotar a resolução da Assembleia Geral, que declarou o dia 3 de junho como o Dia Mundial da Bicicleta. Estava aí, né, o reconhecimento do ciclismo como um direito e assunto de todos. Muitos especialistas ponderam que a bicicleta atende a todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Agenda 2030, de uma forma abrangente, pois elas transformam cidades e cidadãos. Concluo aqui a minha apresentação dando um panorama breve, né? Uma trajetória breve sobre o que o tema suscita, né? E conclamando vocês todos a perseguirem nas suas investigações sobre o tema, porque ele merece. Muito obrigada a todos e agradeço muito ao evento pelo convite e espero que todos tenham, na medida do possível, né, a possibilidade de compartilhar essa experiência da ciclomobilidade, né, nas suas vidas e na vida das suas vidas, nas suas cidades. Obrigada.